Pato Dom Biratã, bispo de Itaguaí, que nos deu a alegria e a honra de estar conosco nesse momento tão belo e tão solene. Gostaria também de cumprimentar na pessoa do Monsenhor José Maria, nosso vigário-geral, de Padre Adenilson, pároco dessa catedral, e do seu vigário, Padre Pedro Paulo, assim também na pessoa do nosso magnífico reitor do seminário, Nossa Senhora do Amor Divino, Padre Luiz Henrique, todos os padres aqui presentes, irmãos da nossa diocese, como também de outras dioceses que vieram participar conosco. Cumprimento ainda os queridos diáconos, nossos seminaristas, os religiosos, as religiosas, os consagrados, as consagradas, os membros das novas comunidades. Gostaria ainda de cumprimentar os nossos queridos e amados irmãos que lutam conosco no trabalho de evangelização dos movimentos das mais diferentes pastorais. Enfim, acolher a todos os que vieram participar conosco da graça desta celebração. Os desse amado estado do Rio de Janeiro, irmãos que vieram também de outros estados para estar conosco, rezando, orando, agradecendo a Deus, com o coração contrito e humilde, inclinando a cabeça para reconhecer a grandiosidade, a misericórdia do Senhor, que nos deu a alegria de ter aqui diante de nós esses 7 diáconos, que dentro de pouco serão ordenados sacerdotes. Se vocês me permitem, além de cumprimentar os irmãos que nos acompanham pela internet, eu gostaria também de cumprimentar, na pessoa desses diáconos, os seus pais e os seus amigos aqui presentes. Nós temos 3 diáconos do estado do Rio de Janeiro. Assim, eu gostaria de dar as boas-vindas ao seu Paulo e à dona Marli, que são pais do diácono Luiz Felipe, que vieram lá de Teresópolis. Gostaria também de dar as boas-vindas ao senhor José Tarcísio e dona Sandra, que são os pais do nosso diácono Rodrigo, que vieram lá de Belco Roxo. Quero também dar as boas-vindas ao diácono Marcos e dona Ana, que são os pais do diácono Ian, que vieram lá de Teresópolis. Mas também nós temos 3 irmãos que são mineiros, E veio aqui ônibus especiais de Minas Gerais para essa grande celebração. Gostaria de cumprimentar dona Célia, mãe do nosso diácono Pablo, que veio lá de Visconde do Rio Branco. Mas também, dona Célia, nós não esquecemos do seu Alexandre, que já está no coração de Deus. Quero também cumprimentar um outro irmão mineiro, o diácono Tomás, que veio de Itápolis, como ele costuma dizer, Cumprimentando você, gostaria também de abraçar a dona Rosane, sua mãe, e também lembrar de seu Isaguí, o seu pai, que quando você ingressou propriamente na vida do nosso seminário, nos deu um susto, mas que partiu para o coração do Pai. Quero também cumprimentar, na pessoa do seu João Evangelista, e de dona Rosália, que são os pais do nosso diácono, Tiago Henrique, que vieram lá de Santa Bárbara, Minas Gerais. E finalmente gostaria de cumprimentar os irmãos que vieram mais longe, de Currais Novos, lá no Rio Grande do Norte, que são os pais do nosso diácono. Aliás, antes eu gostaria de cumprimentar a dona Terezinha de Jesus, como também o senhor Erivan, que são os pais aqui do nosso querido diácono, colocou o apelido, agora esqueci o nome, Ignaldo, perdoe-me, Ignaldo, viu? Mas é isso mesmo, meus irmãos e minhas irmãs. É uma grande graça, aquilo que nós realizamos unindo os nossos corações. Mas o Evangelho de hoje, esse capítulo 22 do Evangelho segundo São Lucas, nos diz perfeitamente daquele instante crucial da vida de Jesus,
quando ele estava com os seus apóstolos. Era um momento de alegria e de tristeza, um momento de ansiedade e um momento de decepção. Alegria porque era a celebração da Páscoa do povo judeu. Jesus estava ali com os seus apóstolos, naquela última ceia, recordando fatos que aconteceram 1250 anos antes, quando o povo de Israel, com a força da sua fé, enfrentou o faraó, teve a coragem de enfrentar o mar dos juncos, que chamamos de Mar Vermelho, teve a coragem de ingressar no grande deserto, para que assim, 40 anos, um tempo de penitência, pudesse chegar à terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, a terra prometida, a grande Canaã. E eles chegaram por causa única e exclusivamente da fé que carregavam no coração e ao mesmo tempo para cumprir a aliança que Deus havia feito com o seu povo. Era, portanto, Páscoa, tempo de alegria, e Jesus estava feliz por estar ali com os seus apóstolos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, era também momento de tristeza, porque Jesus sabia que aquela era a última ceia, e Jesus sabia naquela quinta-feira o que estava para se realizar no dia seguinte. Agora era a saudade daqueles com quem ele conviveu durante 3 anos. Agora ele olhava para os olhos de cada um dos seus discípulos e era também uma festa de despedida. E em toda despedida, de algum modo, existe um cunho de tristeza. Mas não era só isso. Jesus estava profundamente ansioso. O início do capítulo 22 nos disse que Jesus proclamou essa palavra diante dos seus discípulos: desejei ardentemente estar com vocês, desejei ardentemente celebrar essa Páscoa com vocês. Jesus estava contando os dias, estava ansioso, porque afinal de contas ele sabia de tudo aquilo que se daria nos dias seguintes. Ele sabia, estava ansioso para revelar o último ensinamento da sua existência. Ele sabia que naquele instante ele diria uma palavra de ensinamento para os seus discípulos ao redor de uma mesa, para que eles aguentassem os fatos seguintes e esperassem a grande ressurreição, porque Deus ressuscitaria pela força do Espírito Santo o seu Filho amado. Mas também era um momento de decepção. 12 apóstolos, ele amou a todos de igual maneira. 12 homens escolhidos, ele lhes deu a conhecer o coração do Pai. Todo o ensinamento mais profundo estava ali. 12 homens profundamente amados por Jesus. Ele não os chamou de servos, ele os chamou de amigos, ele os chamou de irmãos. Mas dentre eles havia um que não estava pronto para essa experiência. Havia um que durante algum tempo maquinou o mal que haveria de fazer. E por mais que Jesus insistisse em amá-lo, mas ele insistia em rejeitar o Senhor. E portanto, havia naquele instante um momento de decepção. Mas Jesus, que começou bem todas as coisas, iria concluir a sua obra com perfeição, porque era um pedido do seu Pai. Não era apenas um clube de amigos que estavam reunidos, mas uma obra que haveria de invadir toda a humanidade. Era o coração de Deus que haveria de chegar a cada homem e a cada mulher pela verdade revelada, pela palavra proclamada, pelos sacramentos que viriam depois. Esses homens haveriam de ir em todos os lugares pela força do Espírito Santo, proclamando a verdade, vivendo a verdade e não calando jamais aquela palavra que fora colocada não apenas em suas línguas, mas em sua alma. E eles queriam transmitir para esses irmãos essa palavra do Senhor. Ora, meus irmãos e minhas irmãs,
Nós ouvimos esse evangelho segundo Lucas, aquilo que se deu logo em seguida. O Senhor realizou a mais bela obra da humanidade e nos deu de presente esta obra, o seu grande tesouro, a Eucaristia, pão e vinho eucaristizados. Era a lembrança do passado do povo de Israel, mas agora era a certeza de um tempo novo. Deus em nosso meio, Deus presente pelas mãos daqueles que haveriam de ser os continuadores dessa obra. Deus presente através do seu pão eucaristizado e do seu sangue, que nos veio pela imagem daquele vinho de primeiro momento. Eis aí a grande graça. Mas, durante todo o primeiro século, uma pergunta se fez: para que o sacerdócio? Para que essa graça que o Senhor nos deixou? Por que daquilo que nós vimos realizado a partir dessa quinta-feira? E a resposta está no capítulo 5 da carta que foi escrita para os Hebreus. E no texto, no versículo 1, nós lemos: todo sacerdote foi tirado do meio do povo para servir a Deus em favor do povo de Deus. E vai nos dizer: todo sacerdote foi feito para elevar o seu coração e ao mesmo tempo manifestar a graça de Deus, celebrando em favor do povo para que os seus pecados sejam perdoados. E finalmente, no versículo 2, nós lemos uma coisa fundamental para aqueles que são sacerdotes: perdoando e reconhecendo os pecados do povo, ele mesmo vai entender em sua vida a misericórdia de Deus, porque ele próprio se reconhece pecador. Ou seja, aquele que recebe uma graça para perdoar, reconhece a sua limitação. Aquele que foi ordenado, reconhece que a sua vida é simplesmente a manifestação da misericórdia de Deus, porque ele deve experimentar por antecipação aquilo mesmo que ele vai transmitir para os seus irmãos. Feliz aquele que coloca a sua vida a favor daquele que o escolheu. Feliz aquele que vive o tempo todo a sua existência querendo encontrar o caminho do céu e querendo mostrar o caminho do céu para os seus irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, o padroeiro dos sacerdotes, a ser chamado São João Maria Vianney, tem um fato da sua vida muito bonito. Eu nunca fui a Arras, a terra onde ele foi evangelizar, mas eu já vi por fotografia, com a imagem, todos os padres conhecem isso, não é, de São João Maria Vianney, e nessa imagem tem um menininho na entrada logo da cidade, em uma estátua de bronze, e lá está São João Maria Vianney com uma mão, o seu dedo apontando para o céu. Mas o fato acontecido foi o seguinte: ele estava caminhando para Ars. Pois bem, enquanto ele estava caminhando, e era uma cidade tão pequena que era difícil chegar lá, ele encontrou um garotinho. E chamando o garotinho, perguntou: vem cá, menino, você pode me mostrar o caminho de Ars? E aquele garoto disse: claro, seu padre, é por ali. E olhando para aquele garoto, São João Maria Vianney disse para ele: você me mostrou o caminho de Ars, e eu mostrarei para você o caminho do céu. 40 anos depois, aquela criança que havia se tornado um adulto escreve esses fatos que são guardados no nosso coração para nós nos lembrarmos daquilo que nos disse a carta aos Hebreus e daquilo que Jesus exigiu de nós, que sejamos integralmente sacerdotes, cuidando do povo, mas levando esse povo à graça e à glória daquele que nos chamou. Meus irmãos e minhas irmãs, não sei se você sabe, mas em determinado momento da sua vida, São João Maria Vianney tomou uma decisão. Os trabalhos eram tantos, a vida era tão corrida, e ele já não tinha mais tempo para rezar tanto quanto ele queria, e ele disse: já sei, vou me tornar trapista.
E ele acabou dizendo isso ao amigo, que falou com outra pessoa, e logo toda a cidade ficou sabendo. Resultado, o povo se reuniu e disse: nós não podemos perder esse padre. Fizeram uma barricada, não é, na cidade, na entrada da cidade, para que São João Maria Vianney não saísse dali. E foi muito bonito perceber o que se deu. Eles se revezavam em turnos para que o padre não saísse durante a noite. E vendo a caridade daquele povo, ele disse: vou permanecer aqui na missão que o bispo me deu e vou santificar esse povo, que inegavelmente mostra o seu coração porque quer chegar ao céu, resolvendo as coisas de Deus e rezando com eles, junto com eles eu caminharei para o Senhor. Feliz um povo que tem um padre assim, feliz um povo que ama o seu sacerdote, feliz um povo que tem um sacerdote que o ama. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos ser outra coisa senão padres, integralmente padres. Essa é a grande graça que o Senhor nos deu. Quando Dom Avelar Brandão Vilela, na década de 80, escreveu para a Madre Teresa de Calcutá, lá na Índia, pedindo que viessem irmãs para trabalhar na favela dos Alagados, lá em Salvador, ela apenas fez dois pedidos. Não é? O primeiro, não é que fosse colocada as irmãs nos lugares que tivessem mais necessidade, dentre os lugares mais pobres. E o segundo pedido, ela disse em sua carta que está guardada: eu só peço mais uma coisa, Dom Avelar, que o Senhor me envie para cuidar das irmãs um padre que seja padre, um padre que nos leve para o céu, um padre que integralmente nos mostre o caminho da vida, porque desejamos que ele nos mostre as coisas do céu, para que nós, pelo carisma que nos foi dado, trabalhemos também, por causa do céu, nas coisas da terra, servindo aos mais pobres. Ora, queridos diáconos, pelos exemplos que dei, por aquilo que a palavra de Deus nos disse hoje, eis aí a grande graça que lhes é dada. Nesse momento, o céu desce para a terra. Nesse instante, a terra sobe para o céu. É a glória de Deus que se revela através da nossa humanidade. E ao mesmo tempo, é bonito perceber o que se dará pelas mãos de vocês. Se eu entregar nesse exato momento para vocês um pão e um vinho, por mais que vocês rezem, por mais que vocês repitam a fórmula, nada acontecerá. No final, será única e exclusivamente pão e vinho e nada mais do que isso. Mas dentro de alguns instantes, por uma graça especial, recordando aquilo que o Senhor nos deu pela sucessão apostólica, algo novo vai acontecer na vida de vocês. Dentro de instantes, ao serem sacerdotes, vocês imporão a mão naquilo que aparentemente não nos é dado, mas que se transformará numa grande graça. Agora será corpo e sangue de Jesus pela graça recebida. Agora é o grande mistério da vida divina que se revela através da vida de cada um de vocês. Quanta graça e quanta bênção naquele que escolheu a nós para exercer tão grande ministério. Não somos dignos de tamanha graça, mas o Senhor escolheu. Por que Ele nos escolheu? Nós não sabemos, mas a sua escolha gera em nós uma responsabilidade ainda maior, porque reconhecendo as nossas limitações, mais trabalhamos para testemunhar a cada instante aquilo que o Senhor nos deu como graça. Assim, vocês devem ser padres o tempo todo, quando celebram a Eucaristia. Sejam padres integralmente quando acolhem o irmão que vai necessitar de vocês. Sejam padres o tempo todo, onde vocês estiverem, na praça pública, em casa, em qualquer lugar, vocês devem manifestar a força de Deus através do seu sacerdócio. Porque o padre é fundamentalmente aquele que proclama sem medo e com grande alegria aquele que ele traz no coração. Queridos diáconos, futuros padres, tem gente nesse mundo, ONGs, instituições
que vão defender uma série de questões do que deve defender, que nós atualmente devemos apoiar. ONGs que defendem a manutenção dos jacarés, e assim deve ser. ONGs que defendem os muitos leões dourados, e assim deve ser. ONGs que defendem, uma vida digna para os mais pobres, e assim deve ser. ONGs que defendem uma humanidade mais segura e o respeito entre os homens, e assim deve ser. Porém, quem defenderá o Filho da Virgem Maria? Quem defenderá a palavra de Deus? Quem defenderá a graça que nos foi dada? Quem proclamará o nome de Deus sem medo em todos os lugares, com um profundo respeito, com uma profunda humildade, respeitando as escolhas dos outros? Quem proclamará essa verdade para o mundo? Não podem ser outros, senão aqueles que em primeiro lugar foram convidados para essa verdade. E quem deve fazer isso sou eu, é cada um de vocês que serão ordenados. Em primeiro lugar, vocês que são padres, e depois aqueles que colaboram conosco na graça da beleza da evangelização, que é todo o povo de Deus, aqueles que se converteram ao único Senhor e que, portanto, caminham seguro, porque sabem da graça que é transformar o mundo pela graça de Deus. Hoje, o mundo que nega o cristianismo conseguiu sua liberdade por causa de Jesus Cristo. Hoje, uma Europa que nega a presença de Jesus em muitos pontos é aquela mesma que conseguiu liberdade, a ascensão das mulheres, uma construção da sua própria riqueza graças ao cristianismo. E hoje nós temos esse grande tesouro para levar ao coração dos homens e as mulheres, e essa graça que nós vemos também através dessa ordenação. Portanto, realizem tudo aquilo que vocês forem fazer com a alma. Quando a alma vai à frente, o corpo caminha conosco. Realizem a graça daquilo que vocês recebem de Deus com o mais profundo do coração de vocês, porque é isso que Deus está pedindo, dando para vocês a grande graça, para que o mundo creia, para que o mundo se transforme através do ministério que vocês exercerão. Portanto, alegria, coragem. Como Jesus no Evangelho de hoje, vocês terão momentos de profunda alegria, como esse, mas também momentos de tristeza. Vocês estarão ansiosos para as situações que vão enfrentar e às vezes decepcionados com o próprio Jesus, mas olhando para o Senhor, como fizeram os grandes santos, olhando para o norte, que é o Cristo, vocês tudo vencerão, porque Ele não nos abandona, Ele é sempre fiel. E naturalmente, se Ele nos ajudou até agora, Ele vai nos ajudar até o fim. Que sejam fiéis, alegres e felizes pela graça recebida, porque também essa é a nossa alegria, essa também é a nossa felicidade. E meus irmãos e minhas irmãs, pedindo perdão por falar tanto, por me prolongar tanto, eu gostaria apenas de concluir contando uma historinha aqui para os futuros sacerdotes, para esses irmãos, para marcar também a graça do dia de hoje, dessa nossa celebração. E a história nos diz o seguinte: um padre resolveu construir uma capela em um lugar bem distante, porque havia um povoado e ele achava que aquele povo merecia naturalmente ter ali Jesus Cristo perto deles, através da Eucaristia. E ele foi para lá. O lugar era tão difícil que só conseguia chegar ali através de um ônibus meio velho, mas um ônibus que levava até aquela localidade. Pois bem, ele começou o trabalho. E quando estava voltando para a cidade, pegou aquele ônibus que ele sempre estava acostumado, pagou a sua passagem e se sentou. Naquele instante ele percebeu que o cobrador havia lhe dado 50 centavos a mais. E ele disse: poxa vida, o rapaz se atrapalhou e me deu 50 centavos a mais. Aí vou me levantar para devolver esse dinheiro. Depois ele disse: não vou devolver não, porque essa aqui pode até ser a minha moeda da sorte, pode ser uma graça que Deus está me dando, e quem sabe esses 50 centavos não será mais um pouquinho para eu
concluir a igreja que está aí por ser construída. Depois ele disse: não, eu não vou devolver não, porque afinal de contas o dono da empresa tem muito dinheiro, isso não vai fazer falta. Mas no seu coração ele dizia: eu tenho que devolver. Pois bem, o trajeto foi feito. E quando o ônibus parou na rodoviária, ele se levantou e quando estava prestes para sair, ele não teve dúvida. Se voltou, foi até o cobrador e disse: olha, você me deu 50 centavos a mais e aqui eu estou devolvendo o seu dinheiro. O rapaz disse: só um minutinho, o senhor é um padre que está construindo uma capela lá na minha cidade? E o padre falou: sim, sou eu mesmo. Ele disse: eu vou lhe pedir perdão porque eu fiz uma coisa muito feia. E o padre disse: o que foi, meu filho? E ele disse: padre, olha, eu lhe dei um troco a mais apenas para ver qual a sua atitude diante do dinheiro a mais que havia sido dado. Isso porque, por meio da sua atitude, eu queria responder para mim mesmo se valia a pena ou não abraçar Jesus e o seu Evangelho, porque eu não tenho nenhuma formação religiosa, mas por causa da sua atitude, eu quero dizer ao Senhor que a partir da semana que vem eu estarei presente lá, ajudando a construir a igreja, e se o Senhor me permitir, eu quero ser preparado para receber o batismo. E o padre ficou feliz, desceu do ônibus, se encostou no primeiro poste que encontrou pela frente e disse: meu Deus, por muito pouco eu não vendi o meu sacerdócio por 50 centavos. Por muito pouco eu deixei de trazer alguém para a igreja por causa de 50 centavos. E ele lembrou de uma frase aprendida lá no seminário: a nossa vida é uma Bíblia aberta para aqueles que nos veem. Portanto, que assim seja, e que a vida de vocês transpareça como a vida da Virgem Maria, discípula de Jesus, seguidora de Jesus. Não viveu em nada, mesmo no sofrimento, a sua dignidade, por causa daquele que era o seu Senhor, seu Deus e seu Salvador. Vivam essa beleza e que o Senhor os abençoe. Ele os escolheu, ele permanecerá sempre fiel. Amem e sejam fiéis àquele que os escolheu e os amou.